Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Olá meu amigo, olá minha amiga, mais uma vez o nosso programa PubliRio Online entra no ar aqui pela TV, depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e para todos os tocadores de podcast Spotify, Google e Apple. Hoje nosso programa tem a honra de receber um dos nomes mais estratégicos e influentes do rádio brasileiro. Ele é um maestro nos bastidores, afina as vozes, ideias e formatos que a magia do rádio acontece todos os dias. Eu estou falando do meu amigo, diretor artístico da Super Rádio Tupi, Marcos Di Giacomo. Tudo bem, Marcos? Tranquilo? Silvio Barbosa, prazer estar aqui. PubliRio Online, uma satisfação, uma honra, ainda mais num programa que imagino que deve falar sobre rádio e, sobretudo, Super Rádio Tupi 90 anos. Pois é, Marcos, olha só. Antes de você falar dos 90 anos da Super Rádio Tupi, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história de vida. Eu sei que você é do Sul, veio para o Rio. Me conta até chegar à Rádio Tupi. Então, meu sonho desde menino, no Rio Grande do Sul, eu sou de Santa Maria. Santa Maria. Eu tinha um radinho e botava o radinho embaixo do travesseiro para não incomodar o resto da família. Sei como é que é. E aí eu ouvia a Super Rádio Tupi e eu gostava de ouvir o futebol, porque, para quem não sabe, a Tupi, ela, principalmente à noite, ela vara o Brasil. E o Rio Grande do Sul é oportunizado pelas ondas da Super Rádio Tupi no AM. E eu gostava de ficar ouvindo a Rádio Tupi e o futebol da Rádio Tupi. E eu ouvia o do Alcei Bueno de Camargo. Ele narrava no Maracanã e eu achava aquilo fantástico. Eu ficava imaginando como era o Maracanã e eu só podia ter a noção do Maracanã quando ia ao cinema e via o Canal 100. Aí eu imaginava o jogo que o do Alcei teria narrado e eu teria escutado. E então, desde pequeno, eu gostava muito de um time em particular, que era o Botafogo, por algum motivo, não sei qual. E foi assim que eu comecei a despertar o interesse pelo rádio. Meu pai, radialista, ele começou como operador de rádio e depois se formou como técnico de rádio. Minha mãe também trabalhava em rádio, trabalhava como discotecária e talvez tenha sido esse, né, o meu destino de ter dois pais radialistas e influenciado possivelmente por eles. E então eu decidi, após estudar e pensar em medicina, pensar em outras faculdades, mas eu já comecei no rádio muito cedo. Eu tinha uns 15 anos e eu já frequentava uma emissora de rádio e a partir dali eu percebi que não teria mais nada na vida que me fizesse tão feliz o quanto trabalhar numa emissora de rádio. Agora, Marcos, engraçado, aí você falou que ouviu o do Alcei lá de Santa Maria. Aí quando você conheceu o do Alcei aqui, como é que foi a história? Isso foi um fato realmente. Eu visitei o Rio de Janeiro, 87 possivelmente, e fui na Rádio Tupi. O Clóvis já estava na Rádio Tupi. E eu sei que eu cheguei no departamento de esportes e eu vi o do Alcei Camargo. Foi extremamente emocionante, mas eu não consegui traduzir, na verdade, o quanto significava a narração do Alcei e o quanto significava a influência dele, né, para que eu seguisse a carreira do rádio. Mas depois passou um tempo, por obras do destino, eu virei funcionário da Rádio Tupi e fui diretor do Alcei Bueno de Camargo. E aí, futuramente, eu consegui externar a ele, tudo que ele significava em termos de profissional e o quanto influenciou também na minha carreira de radialista. Agora, você está falando uma história que eu lembrei do Maurício Menezes. O Maurício disse que, antigamente, quando ele morava lá em Campo Grande, o pai dele ouvia sempre o Repórter Esso, com o Herão Domingues e tudo mais, sempre o Repórter Esso. O pai dele ouvia. Aí depois ele chegou a trabalhar na rádio e era da redação que fazia a reportagem para o Herão Domingues. É engraçado isso. Muito, muito, muito. Eu também ouvia muito o Coli Filho.
E eu lembro que quando cheguei na Rádio Tupi, como assistente de produção, aí Alfredo Raimundo notou que eu gostava do rádio, me promoveu, virei coordenador e ele depois me colocou no ar. Eu tive um programa na Rádio Tupi. E eu lembro que quando eu sentei no microfone, eu lembrei assim, estou sentado na cadeira e falando no microfone onde Coli Filho trabalha. Foi uma outra emoção, foi uma situação assim que me deixou bastante emocionado e feliz e orgulhoso. Muito legal, muito legal. Agora, Marcos, a Super Rádio Tupi completa 90 anos nesse mês de setembro, né? Você sabe que a gente está fazendo um livro sobre isso, sobre toda a rádio. E eu queria saber de você, a história da Tupi é uma história riquíssima, né? Cheia de momentos assim marcantes. Qual para você é o grande diferencial que mantém a emissora no topo por tanto tempo, Marcos? Eu não tenho dúvida que são os seus talentos. A Rádio Tupi tem um cast, ou tem um time, enfim, tem um grupo de funcionários, um elenco de funcionários, de comunicadores, enfim, toda a equipe de produção, operadores, enfim, jornalismo, repórteres, narradores, enfim, eu estou falando de uma área artística, mas também tem toda uma estrutura, né, de administração e que faz a Tupi funcionar. Da presidência, a portaria, não é chavão, mas é o que leva a Tupi e que traz a Tupi até hoje como uma das maiores emissoras do país. Eu penso, Silvio Barbosa, que a Super Rádio Tupi, a importância dela não é porque tem 90 anos, é porque há 90 anos ela está no mercado e, além da sua grande audiência, ela é uma emissora que reflete, com certeza, em todo o Brasil e faz com que a classe, faz com que as emissoras de rádio, enfim, tenham uma influência. E eu sei disso porque nós temos relatos a todo momento de várias emissoras no Brasil parabenizando a Tupi, falando da excelência, né, do elenco de comunicadores, falando sobre a plástica da Super Rádio Tupi. Então a Tupi é uma referência. Então você ser uma referência com 90 anos de idade é realmente algo a ser comemorado, e eu digo sempre, mais que comemorar, é celebrar. A Tupi celebra, nesse mês de setembro, 90 anos de história. E a nossa frase, a nossa vinheta para isso, Silvio, das nossas chamadas que já estão no ar, ela fala sobre isso. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história, ou seja, ela se reinventa. Isso. Sempre se reinventou, basicamente, né? Agora, Marcos, alguma novidade para a programação da Tupi daqui para frente? Nós temos uma grade já alterada por isso. A Tupi se movimenta, ela se reinventa, mantendo os nomes consagrados. A gente apenas faz uma mudança de alguns horários, por uma questão de mercado, por uma questão de aproveitamento, né, do elenco. A gente sabe que a Isabelle Benito, por exemplo, ela está com um tempo maior no SBT e isso comprometia, de certa forma, o seu 10 às 11, como era anteriormente. Então, a Isabelle vem para 8 às 10, numa pegada de Isabelle Benito, e de 10 ao meio-dia o consagrado Clóvis Monteiro, obviamente. Então, ele comanda agora o seu horário, que é de 8 às 10, está de 10 ao meio-dia. O Barbosa está de 13 às 14. Então, vem Antônio Carlos, Isabelle Benito, Clóvis Monteiro, Belisário Garcia com a Patrulha da Cidade, Francisco Barbosa e Kelly Jorge. Ou seja, show de bola, hein? É uma grade que eu entendo que é um sucesso. Não, mas a Rádio Tupi é isso aí. E eu estou lançando o livro da Tupi esse mês e eu espero que vocês que estão assistindo comprem o livro, né? E quero agradecer a presença desse diretor que, sabe, assim, um cara que manja do que faz. Quero te fazer uma última pergunta. Marquinhos, como é que é você que administra uma rádio assim, com tantos talentos, tantos comunicadores, como é que você consegue não ferir suscetibilidade de um e de outro e tocar a rádio do formato que ela tem que ser? Isso é uma pergunta recorrente. Como é que você
tem Antônio Carlos, Clóvis Monteiro, Zé Carlos Araújo, Só Luiz fera. Penido, Fera, Kelly Jorge, Sidney Rezende agora, Barbosa, enfim, Cidinha Campos. São todos eles extremamente talentosos. Cada um tem a sua natureza. Me cabe administrar. E de que forma? Eu entendo que todo comunicador, ele tem que se tratar na terceira pessoa. Então eu tenho que entender que ele tem que ter vaidade. Ele tem que ser humilde. Sim. Mas agora ele tem que saber que ele tem que ser o melhor. Ele tem que dar, né, o melhor para ter o quê? A maior audiência. Então, para que isso aconteça, é uma luta. Há momentos em que realmente as coisas, não vou falar em crise, mas as coisas ficam acaloradas, mas nada que respeito, perfeito? E o interesse geral, que é a rádio, né, se sobrepor ao diretor e ao comunicador, e tudo flui normalmente. Quem conhece, quem trabalha na Rádio Tupi, sabe o quanto a gente tem, né, o relacionamento, quanto é positivo, e essa história de família Tupi não é uma fala só de microfone, é uma fala que nasce, né, nos ambientes da Super Rádio Tupi, da presidência, eu falo até a nossa portaria, onde chegam as pessoas, nossos ouvintes, é uma grande família. As pessoas são corretas e têm um objetivo claro, que é manter esse rádio forte para que a gente consiga fazer mais 90 anos de história na Rádio Tupi. Falei com meu amigo Marcos Di Giacomo, diretor artístico da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, líder em audiência em alguns horários, na maioria dos horários. Muito obrigado pela sua presença, Marcos. Agradeço. Tudo de bom, valeu? Obrigado, Silvio. Cara, um abraço, sucesso. Valeu. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e fundo o trem da minha vida. Aqui é um dos lugares onde eu me reconecto, onde eu me conecto, onde eu faço as minhas preces com a minha família. Aqui é um dos lugares onde eu converso muito com Deus e sou muito grato. E por falar em gratidão, no dia 29 de novembro desse ano, lá no Salão Nobre do Golfe da Barra, mais um evento imperdível e cada vez melhor do nosso querido AJ, o Dia da Gratidão. Muita festa, muitos amigos, muita risada, muita energia positiva. E olha só, nessa semana aqui, saiu uma notinha de grandes talentos, troféu para grandes talentos. Seja na música, seja no stand-up, enfim. Que iniciativa bela, né? Tem ganhado cada vez mais proporção e você merece, meu amigo. Nós estaremos lá. Um beijo no coração e fique com Deus. Fé. Alô, Silvio Barbosa, o criador do livro Super Rádio Tupi, 90 anos de história, inovação e emoção. Dia 25 de setembro vai ter uma missa, né, dentro da programação oficial do aniversário da Tupi. O dia do aniversário da Tupi é dia 25 de setembro. Ao meio-dia vai ter a missa. Depois eu dou os detalhes para você. E a partir das 2 da tarde, na Confeitaria Colombo, o lançamento oficial do livro Super Rádio Tupi, 90 anos de história, inovação e emoção, do Silvio Barbosa. Todo mundo convidado. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma promoção, que delícia! Dessa vez na Confeitaria Colombo. É um café duplo para você e para o seu amor. Você vai curtir torradas Petrópolis, croissant, mini baguete, bolo, queijinhos, presunto. Você vai escolher tomar café, um chocolate ou um chá. Manteiguinhas, geleias, pasta de queijo, biscoitinhos, 2 sucos de laranjas gostosos e ainda mais uma salada de fruta para terminar. É isso aí, esse café duplo é para você e para o seu amor. Nós vamos sortear dentre as pessoas que entrarem nas nossas redes sociais, se inscreverem e curtirem. Eu quero participar da promoção Que Delícia na Confeitaria Colombo. É só isso que você tem que colocar, que você estará concorrendo no final do mês. São 2 casais que irão se deliciar
com essas maravilhas da Confeitaria Colombo. É só se inscrever nas redes digitais do nosso programa. Eu quero participar dessa promoção. Ah, que delícia, tá bom? Aguardo você, hein? Se inscreva, vamos lá, vamos! Oportunidade imperdível no Recreio dos Bandeirantes. Treine com o Sensei Hugo Arrigoni, que com uma vida dedicada ao Karatê, tem sabedoria inestimável para compartilhar com as novas gerações. Além de habilidades de autodefesa, fortaleça mente e corpo. Perfeito para adultos, homens, mulheres e crianças. Aulas às segundas e quartas às 19 horas. Vagas limitadas. Descubra, evolua. Inscreva-se agora. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra, o melhor peixe do Rio. Olá meu amigo, olá minha amiga, mais uma vez o nosso programa Publi Rio Online está fazendo uma promoção magnífica. Você vai curtir dessa vez o trenzinho do Corcovado e o Cristo Redentor. Pois é, a nossa promoção vai sortear todo final de mês 4 pares de ingresso para você participar da nossa promoção e concorrer a esses ingressos. É simples, você vai se inscrever no YouTube e no Instagram e participar dessa promoção magnífica. Você vai ganhar um par de ingressos para levar quem você quiser. Você vai passar na via mais antiga do Brasil, seguindo até o Cristo Redentor. Chegando lá, você vai ver uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Cristo Redentor. E de lá você vai ver a cidade maravilhosa, toda linda, maravilhosa, exuberante. A promoção é Rio Cartão Postal do Brasil. Vamos dar 4 pares de ingresso todo final de mês. Participe, se inscreva no nosso YouTube ou no Instagram. Eu aguardo a sua inscrição. Valeu? Alô, Silvio Barbosa, o criador do livro Super Rádio Tupi, 90 anos de história, inovação e emoção. Dia 25 de setembro vai ter uma missa, né, dentro da programação oficial do aniversário da Tupi. O dia do aniversário da Tupi é dia 25 de setembro. Ao meio-dia vai ter a missa. Depois eu dou os detalhes para você. E a partir das 2 da tarde, na Confeitaria Colombo, o lançamento oficial do livro Super Rádio Tupi, 90 anos de história, inovação e emoção, do Silvio Barbosa. Todo mundo convidado. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Eu estou trazendo hoje aqui uma personalidade do rádio, uma das pessoas mais conhecidas do Rio de Janeiro e do Brasil também, né? Eu estou trazendo aqui o Francisco de Souza Barbosa Júnior, mais conhecido na Rádio Tupi como Francisco Barbosa. Tudo bem, Barbosa? Bem, muito bem, prazer em estar contigo. Nossa. Fiquei nervoso com você. Ah, pelo amor de Deus, a gente se conhece. Eu nem falo há quanto tempo a gente se conhece, porque senão vou achar rapaz, que a gente... Eu vi você começando lá pois na rádio. Na Rádio Globo, verdade. Mas você era menino também. Não tinha tanto tempo tinha assim. 20 e poucos anos, Mas meu filho já era nascido naquela época. Caramba, você começou cedo. Comecei cedo. Eu e você. Também. Ô, Barbosa, me diga uma coisa. Para chegar a ser um comunicador de sucesso, qual foi o start da tua carreira? Como é que você começou a gostar de rádio? Eu acho que todo mundo quer saber disso. Rapaz, como tudo na minha vida, não foi de cara, né? Eu entrei para o rádio por um acidente. Eu estava fazendo eletrônica, curso técnico, né? Porque eu queria ser engenheiro de som, engenheiro eletrônico. Eu queria gravar discos, apaixonado por música, que sou, era e sou. Eu não me achava capaz de ser um grande músico, um grande... Não, eu desafino em qualquer tom, eu sou um horror. Então eu meti a cara na eletrônica, que era uma herança do meu pai, que era diretor técnico da PRB3 Rádio Sociedade de Juiz de Fora, irmã da Tupi, lá. Ah, você não é carioca? Não, sou mineiro de Juiz de Fora. Estava em Juiz de Fora. Mas você sabe que a maioria, desculpe te interromper, já te interrompendo, a maioria dos comunicadores do Rio de Janeiro não são cariocas. Não. Como diz o Brizola, carioca, são todos de fora. Giovanni era de fora, o falecido Giovanni. Você é de fora, o Clóvis Monteiro, França. Clóvis. Eu não sei se o Antônio Carlos é carioca. Não sei. Também não sei.
Pois é, mas a maioria dos grandes comunicadores são de fora. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, mas não, interrompa quantas vezes quiser, imagina. Eu fui pedir a meu pai dinheiro para comprar uma apostila de eletrônica que eu tinha que comprar e ele estava conversando. Ele tinha uma loja de discos e uma de reparo em aparelhos eletrônicos. Estava na loja de discos conversando com um senhor, lá, na minha época, um senhor, devia ter os seus 40 anos, se muito. Hoje, para mim, seria um menino. Na época era um senhor. E falei, levantei o dedinho assim, papai, preciso de grana para comprar uma apostila lá para o curso e tal. Aí o cara que estava falando com ele virou as costas para o meu pai e falou assim, você é filho do Barbosa? Eu falei, sou, então. Uma voz bonita, eu tinha 15 anos e já tinha uma voz legal, devia ter, porque impressionou o cara. Falou assim, quer trabalhar em rádio? Falei, quero, sem pensar. Estava falando com o Gudesteu Mendes, que era dono da Rádio Difusora de Juiz de Fora. Caramba! Rival, né, mas não inimiga da Rádio PRB3 do meu pai, os dois conversando sobre parte de tecnologia e tal, à época. E eu comecei a fazer... Teu pai tinha essa voz assim bonita? Muito mais bonita. É mesmo? Só que você queria fazer ele ficar calado, chegava com o microfone e era rádio amador. Mas se botasse o microfone de rádio, ele não falava nada. Ele falava... Eu perguntei a ele, pai, por que você com essa voz bonita não tenta o microfone? Ele falou, Barbosinho, isso é coisa para você. Isso não é para mim, não. Para mim é eletrônica, é ficar por trás e tal. Aí comecei a trabalhar na Rádio Difusora, fiquei 2 anos lá. Mas como era muito novo e despertava, eu acho que uma ciumeira dos mais velhos, porque entrei pela janela, ainda por cima, não fiz teste, fiz nada, fui colocado lá na marra, no horário nobre de manhã. Então a galera não me dava dica nenhuma, eu era muito ruim, achava que ser locutor era impostar a voz, então eu empolava, ficava falando igual Humberto Reis, para os mais antigos, sabe Humberto Reis, que falava assim. Naquela época era assim, né? Era. Alguns falavam assim, mas já começava essa coisa do rádio mais leve. E aí trabalhei 2 anos, Glauco Faceber foi meu coordenador lá. Caramba! Né? E o Glauco me ouvindo um dia falou assim, menino, você já trabalhou em rádio? Isso eu já estava um tempo lá, sei lá quanto tempo, 1 ano. Falei, já, falei mentindo, né? Já. Por quê? Porque você é muito ruim. Caramba! Só que ele me pegou num dia ruim. Porque eu estava com hepatite e não sabia. Então eu estava com calafrio, trabalhando de mal-estar e tal. Na hora que ele falou isso, fez um claque na minha cabeça. Falei assim, é? Então tá bom, assume isso aqui que eu vou embora. Disse e fui embora, larguei o estúdio. Ele, locutor dos melhores do Brasil, que era, tirou de letra, terminou meu horário, mas aí acabou minha primeira experiência. A segunda foi já na rádio do meu pai, pelo Zé de Alencar, que era coordenador, que me chamou. Eu fiquei quase 1 ano fora para fazer vestibular, enfim, passei, graças a Deus, e morrendo de saudade do rádio. Eu tinha ficado aqueles 2 anos. Virou cachaça. Nossa, virou paixão. Aí falei com meu pai, não dá para voltar como estagiário na B3, que a B3 era o primeiro lugar, a rádio da hora. Aí ele pediu o coordenador e me colocou no horário da noite. O locutor saiu, alguma coisa assim. Eu fui fazer primeiro fiz aquilo que você faz sempre, locutor comercial, aprender toda a dinâmica da rádio, aprender que rádio era aquela, como é que ela funcionava, que tipo de ouvinte que tinha. Depois de passar por alguns meses por esse teste, eu fui para o horário da noite. E aí, meu amigo, nunca mais quis outra vida. Faço até outras coisas, já fiz TV como apresentador, enfim, já escrevi para jornal, mas tudo eu paro de fazer e não morro de saudade. Sinto falta, mas não morro de saudade. Agora a rádio não me deixa mais de 1 mês fora, que eu fico doidinho. Mas vindo para o Rio de Janeiro, aí a gente está falando lá de Juiz de Fora, aí Sim. você veio para o Rio de Janeiro, começou aonde, como é que Rádio foi? Cidade, eu fiz um teste com 100 locutores do Brasil para fazer a madrugada na cidade. Só fera. No auge da cidade, 5º ano da cidade, o tema era o trenzinho do Caipira, com roupa nova, Fernando Adur nos coros, enfim, era um negócio Cara, eu maluco. lembro de uma situação da Rádio Cidade que o Mário Luiz, quando a rádio ia inaugurar, ia entrar no ar, né? Aí todos nós nos reuníamos ali na Central Técnica, no 3º andar, para ouvir a Rádio Cidade entrar no ar. Você sabe disso? Não. Tava eu, Formiga, Mário Luiz, Sabia, a rapaziada toda ouvindo. Aí todo mundo ouvindo, quer saber a novidade. A Rádio Cidade era novidade. Total novidade, tanto é que tomou a audiência do FM, até porque estava sozinha, fazendo um rádio que ninguém fazia. Só tinha fera, né? Só tinha fera e eram pessoas que vinham da JB, da Tamoio, né? Enfim, Mansur, Sandoval, Romilson, Jaguar, só craque, né? Paulo Martins, que não tinha experiência em rádio, tinha em TV, mas já inaugurava essa coisa solta e à vontade leve que a gente tem agora
direto no rádio e na TV. E foi engraçado, porque ninguém sabia operar direito. E eu já sabia porque tinha operado em Juiz de Fora, mas eles não sabiam, treinaram rapidamente e entraram no ar. Então erravam muito, errava música, não entrava comercial. E enquanto isso acontecia, eles abriam o microfone e começavam a falar. O que mais errava era o Sandoval. Então era o maior contador de histórias da rádio. E virou a grande estrela da rádio. É verdade. Aí você está falando da Rádio Cidade. Entrei para a Rádio Cidade, total. Madrugada na Cidade. E depois, Rádio Globo, como pinta na tua vida? Rapaz, a Rádio Globo, eu entrei pela Globo FM. Sim. Né? Porque eu era Vozeirão, locutor, no Rio, eu era locutor de FM. Pô, mas você fazia Rádio Cidade e entrou para a Globo FM? Não, saí da Rádio Cidade porque era um projeto da Rádio Cidade de abrir uma rádio popular já, à época. Tinha comprado a Rádio Tropical, do Armando, na época, tudo fechado. Deram uma guaribada na Tropical, na hora de fechar, só faltava uma assinatura, o Armando deu para trás. Sempre. Aí eu, Paulo Martins, Mário Lúcio e Sérgio Luiz, de premiados, viramos desempregados. Caraca! Nós queríamos inaugurar uma nova rádio de um novo jeito, que ia ser o que a FM O Dia hoje é. A gente ia fazer um certo tipo de FM O Dia, né, com horóscopo, com participação de ouvinte e tal. De premiados viramos desempregados. Aí dali eu saí, fui para Del Rey, junto com o povo que tinha saído o Santoro que tinha saído da Antena 1, Mário Márcio também que tinha saído. O Santoro é aquele que trabalha Luiz Santoro, que está no teu programa? Está no meu programa. Luiz Santoro, Mário Márcio, Davi Tapajós da TVE, Carlos Antônio, filho do Antônio Carlos. Carlinho, está em Minas. Isso, o Lima, que era nosso decano fantástico, era um time de craques na Del Rey. Da Del Rey fui para a Nacional FM, que à época era segundo lugar, só pedia para a cidade. E na cidade eu fiz teste também, olha só, para a Globo FM, e passei. Passou. Aí fui para a Globo FM. A Globo FM era outra praia, né? Não, a Globo FM era chiquérrima. Eu brincava, uma coisa que a gente brincava em off. Mas não era uma agora... rádio popular, né? Não, deixa eu falar, uma brincadeira que a gente fazia em off aqui, que a época era um monte de menino desmiolado. Eu falava assim, brincava assim, com o microfone fechado. Você ouve a Globo FM, você é o melhor ouvinte do mundo. Agora, eu faço a Globo FM. Né? Tipo assim, pô, brincadeira. A gente falava em off pra gente, porque realmente era uma rádio classuda. A rádio foi feita pro Zé Roberto Marinho ouvir. Isso aí, eu lembro disso. Né? Então, Boninho foi coordenador da gente, Lula Wittling, enfim, um monte de craques foram coordenadores lá. Ô Barbosa, agora eu quero saber de você, assim, você está na Rádio Tupi hoje, você tem basicamente o teu programa diário, que começa às 11, termina às 12, que é o Era Debate. Como é que você se sente? Agraciado, né? Eu tenho que agradecer a Deus todos os dias, porque é um canal onde você tem os melhores comunicadores do Brasil, né? E é bom que tenha chegado o Vaguinho. Eu trabalhei com o pai, né? Eu também. Que é um cara também de uma generosidade fantástica, um cara com quem que não tinha não para você pedia, o Wagner se virava para te servir. E agora o Vaguinho traz esse sangue novo, esse jeito diferente. Eu acho legal. A Isabelle Benito entrou, já veterana, parecia que tinha feito rádio a vida inteira, né? Já entrou como alguém que nasceu no rádio. Mas o Vaguinho não, ele foi forjado na TV, assim como a Isabelle, e ele tem jeito de TV. E é bom que venha. O que eu chamo de jeito de TV? É uma coisa mais solta, mais à vontade, mais cheia de braços e mãos, e a gente tem a internet para replicar, então ele fica se sentindo fazendo TV no rádio. E a gente faz rádio na TV e faz tudo junto e mistura isso tudo. Essa mistura de sangue novo com sangue, né, tradicional e bem feito, mais jovem. Você foi eleito o melhor comunicador do Brasil, não foi isso? Por 2 anos seguidos. 2 anos seguidos. Que ano? Quais são os bons anos? Não lembra? Imagina, minha memória... Me pergunte que eu tomei no café. Mas eu te perguntei no bloco passado, qual foi o maior desafio na sua carreira de comunicador, amigo? O maior desafio foi migrar da Globo FM para a Globo AM. Primeiro que foi uma surpresa, uma prova do Deustino presente na minha vida. No sábado, o Mário Márcio, que fazia a Globo FM, estava escalado para 10 a meio-dia, eu estava de 6 às 10, e ele tinha que participar do debate jovem do Haroldo. Só tinha eu não estava. Estava Brizola, Belisário, não podia ter mais de 30 para participar no sábado do debate jovem. O Haroldo estava no México, Copa de 86, e houve um desespero. Luiz Mamãe,
E você se lembra, contra a regra, desesperado, porque ia faltar um debatedor, imagina. O Haroldo ia comer o fígado dele, né? Aí, falou, Mário Márcio, você vai estar no ar? Como é que faz? O Barbosa faz. Barbosa faz? Quem é Barbosa? Esse cara que entrou para a rádio agora e tal. Eu tinha entrado há pouco tempo. Aí ele virou para mim, você topa? Eu falei, claro que topo. Tô lá, vamos embora. Aí fiz o programa de debate do Haroldo e tal, debate jovem. Acabou o debate, como a gente sempre faz, vai no sonoplasta, né? E aí, imprime, foi bom? A gente pegou o sonoplasta, é que sabe que tem termômetro no programa. Vamos, muito bom, você ficou muito à vontade e tal. Aí o Haroldo chama do México. Prime, quem é esse menino que fez o debate hoje? O Barbosa, menino de Juiz de Fora, que está aqui na Globo FM. Ele que vai fazer minhas férias em janeiro. Caraca. Eu ouvindo isso, bicho, a perna tremeu. Falei, caraca, que isso? E quem fazia? E olha como é que o mundo é desse tamanho. Quem fazia as férias do Haroldo? O Glauco Facébia. É o Glauco, cara. Que tinha me demitido da difusora. Meu Deus do céu. Aí qual foi o maior desafio? Aí ele viu que você era bom pra caramba. Nossa, mas claro, na época não era, ele tinha razão de me tirar do ar. Eu não devia estar nada bem, porque estava passando mal ainda por cima naquele dia, né? Então fui me preparando, o desafio foi essa preparação para fazer as férias do Haroldo, que fiz em janeiro, e o desafio dobrado, substituir o Giovanni. Caraca. Quando o Mário Luiz me chama, olha, você vai começar a dividir o programa com o Giovanni, porque ele está na ponte aérea, Rio-São Paulo, ele não pode ficar aqui todo dia, então no dia que não tiver você vai tocar, né? E é você e o Giovanni a partir de agora. E daqui a pouco ele vai embora, vai ficar você. Se você mostrar que pode, que deve, que... Caramba, então eu era testado todo dia. Rapaz, você sabe que pensando nisso, eu lembro de você, Barbosa, junto com o Giovanni passando para você o programa. E eu, na minha intenção de fazer o melhor para você, eu liguei para o Paulo Giovanni. Meu Deus. Você sabe que o Giovanni morreu basicamente essa semana, né? Ou melhor, nesse mês, né? Ele morreu e eu liguei para o Giovanni pedindo para ele fazer um depoimento, uma homenagem a você, porque você foi uma pessoa muito importante para o Giovanni e Giovanni para você. Aí eu liguei para o Giovanni fez uma gravação para você que eu vou botar no ar agora para você ouvir. Quer me matar, né? Então tá bom, vamos lá. Olá, Silvio Barbosa, meu amigo de tantos anos. Muito obrigado por me convidar para participar desse programa tão especial, esse programa de hoje, onde eu me junto a colegas a quem eu quero muito bem para homenagear a uma pessoa que nós amamos muito por ser uma pessoa maravilhosa, um grande colega, um companheiro excepcional. Bom, antes de mais nada, parabéns para você, né? Publi Rio Online, 34 anos, isso é para pouca gente, né? E o programa de televisão há 3 anos fazendo sucesso. Você é um vencedor, você é um batalhador e não para, né? Fazendo pós-graduação, depois vai para Londres para estudar. Espetacular isso. Bom, agora vamos falar do homenageado, meu querido amigo Francisco Barbosa. Bom, eu conheci o Francisco Barbosa na Rádio Globo, quando ele veio de Juiz de Fora. Ele já fazia sucesso lá em Juiz de Fora como radialista e veio aqui para a Rádio Globo para conquistas maiores e conseguiu. Ocorre que nós estávamos numa situação muito peculiar. Eu, por conta dos meus compromissos como publicitário, por conta da agência que tinha crescido muito, eu precisava ficar na ponte aérea Rio-São Paulo e aí não ia conseguir mais fazer o programa diário na Rádio Globo. E o Mário Luiz, conversando comigo, sugeriu o nome do Francisco Barbosa para me suceder. Foi um processo lindo, porque nós fazíamos o programa juntos, ele foi aos poucos se adaptando à dinâmica da Rádio Globo pela manhã, os ouvintes foram o conhecendo melhor, e então tudo correu bem. Quando eu saí da Rádio Globo, ele assumiu o cargo e lá ficou por muito tempo fazendo sucesso. Agora, outra coisa incrível também é o seguinte, que agora ele está na Rádio Tupi, que fez, dia 25 passado, 88 anos. Eu nem deveria falar isso, mas a Rádio Tupi me deu um dos melhores presentes de Natal que eu já ganhei na vida. Eu ainda garotérrimo,
com 18 anos, no dia 25 de dezembro de 1968, estreiei na Rádio Tupi. Estreiei no dia de Natal. Portanto, são lembranças muito boas que eu tenho da Rádio Tupi. Fui levado para lá pelo Adilson Couto, que tinha sido meu colega da Rádio Imperial de Petrópolis, e tive uma entrevista com o Zé Mauro. Ele imediatamente me aceitou. Depois fui levado para o Odair Marzano, que era o diretor de programação. Fui também muito bem recebido pelo Paulo Max, e alguns anos depois foi para lá o meu padrinho de rádio, que é o querido Alfredo Raimundo, que Deus o tenha, com quem eu tive o prazer de trabalhar em Petrópolis e na Rádio Tupi. Portanto, temos aí um monte de coincidências, né? Boas, graças a Deus. E, Barbosa, cara, você merece tudo de bom que você tem. Você é um companheiraço, né? Eu não tenho palavras para te dizer o quanto eu te admiro. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Depois de tanto tempo de sucesso, quais são os teus planos para o futuro? Vai continuar na rádio? Vai fazer outras coisas? Conta aí pra gente. Um abração. A única coisa ruim da gente ir ficando mais velho é que a gente vai perdendo pessoas importantíssimas na nossa vida. E se tem um cara importante, no meio de rádio, importante na minha vida, se eu posso dizer que um cara mudou a minha vida, foi o Giovanni, né? Porque o Giovanni teve uma paciência, foram 2 anos trabalhando com ele. Ele teve uma paciência comigo, eu era um menino de 25 anos, que queria namorar, queria farrear, para trabalhar, acordar cedo, eu chegava às vezes amarrotado para trabalhar, com aquela olheira, com cabo de guarda-chuva na boca, e o Giovanni com uma paciência, né? Ele só dizia assim: Barbosa, até agora aqui, você aprendeu a fazer rádio e você faz rádio muito bem, não é à toa que você está aqui. Agora você tem que aprender a fazer Rádio Globo, que é outra coisa, é outro patamar, é o que seria um doutorado em rádio. Então, o Giovanni foi meu professor, meu amigo, a gente ficava direto juntos, às vezes direto mesmo, de segunda a segunda, sábado e domingo a gente saía, viajava juntos, um amigo, um irmão, um exemplo, uma perda sem tamanho para a minha vida, que eu ainda não consegui digerir, ainda tá doendo, espero que melhore a cada dia. Mas sempre que lembrar vai doer. É um cara que foi embora muito cedo, no auge. Vou dizer uma coisa louca, tem 72 anos no auge. O Giovanni estava com uma vontade doida de realizar e de continuar. Giovanni, você está melhor. Imagina, está muito melhor que aqui. Aqui você já estava muito bem. Minha gratidão profunda pela tua vida na minha vida. Obrigado. Essa gravação que eu fiz com o Giovanni foi... Basicamente, a gente está gravando o programa, foi uma semana antes da gravação com o Barbosa, e para mim foi muito orgulho falar com o Giovanni. Ele ligou para mim, depois que eu falei com ele, ele ligou para mim perguntando o que tinha que fazer, qual é o tempo que ele deveria dar essa gravação que vocês já viram e assistiram agora. E eu falei para ele: Giovanni, o tempo é todo seu, você faz o que você achar melhor. E ele homenageou o Barbosa, aproveitou, falou do nosso programa, da nossa agência também. E eu quero agradecer porque o Paulo Giovanni, foi o primeiro emprego que eu tive na Rádio Globo, naquela época lá dos anos 70, e foi o Giovanni trabalhando com o Paulo Giovanni. Aí ele fez uma homenagem ao Barbosa maravilhosa, que eu fiquei muito emocionado, e acho que todos nós, radialistas, até agora não entendemos por que o Giovanni faleceu. A gente sabe que todo mundo vai morrer, mas a gente nunca espera de uma hora para outra uma pessoa tão bem de vida pra caramba, fosse acontecer esse infarto que ele teve e falecer. Mas aqui eu deixo o meu abraço à família, a todas as pessoas. O Tuninho, eu liguei para ele, o irmão dele, Tony Servo, eu liguei para ele e agradeço por ele ter feito essa gravação para o meu amigo Barbosa e para mim também. Foi triste isso, né, Barbosa? Muito. Eu tô falando para você, ainda tô torto, ainda não alinhei, não. Agora, Barbosa, voltando para cá. Sim. Como é que você se mantém atualizado nesse mundo digital, essa coisa toda, que seja você um cara tão relevante, tão linkado, e o teu programa hoje está bem mais dinâmico do que anteriormente? A gente tem que mudar os hábitos, né? Quando a internet chegou, nós estávamos juntos nessa empreitada e descobri que bicho era esse.
e para nós era um monstro de 7 cabeças, 25 pernas. A gente era analógico, né? Pois é, 200 braços, que bicho era esse, né? A gente se entupiu, a gente teve overdose de internet, queria saber de tudo, descobrir tudo, ir a todo lugar. E isso adoeceu a gente. E eu, para me livrar dessa doença, o que eu fiz? De um bom tempo para cá, eu escolhi muitos, ou para alguns, mas poucos para nós, veículos, uns 5 veículos de comunicação, onde eu visito os sites, os portais deles. A partir daí que eu vou me desdobrando para ir atrás da matéria, ouvir o áudio, ver o vídeo, ler a matéria, mas eu agora parei dessa coisa de tentar ver tudo, ouvir tudo, porque aquilo estava me enlouquecendo, né? Eu queria ter muita informação para passar. O que acontece? Você pega muito lixo, muita coisa sem necessidade, muita bobeira. Agora eu vou aos portais, são 5 ou 6 portais que eu vou, manchetes, notícias, lead, leio, essa aqui eu quero, essa aqui não quero, selecionando. Mas o departamento, hoje eu me valho muito do departamento de radiojornalismo da Tupi, que é a cara da Tupi, que seleciona isso também junto comigo. É um trabalho de pares. Por isso eu estou curado. De lá de Juiz de Fora para cá, Barbosa, você está vivendo no Rio de Janeiro já há muito tempo. O que você não acha, o que você acha que é terrível no Rio de Janeiro? O que você não gosta do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, por ser uma cidade maravilhosa, atrai de tudo, inclusive as coisas ruins, né? Eu brinco de uma forma grosseira, e me perdoem a brincadeira, onde tem dinheiro tem 2 coisas, mulher bonita e bandido. Garantido. O resto pode até ter também. E é o que acontece no Rio. É uma cidade linda, com muito dinheiro, muita gente vem de todo lugar para morar aqui, aprazível, né? E com lugar para você se esconder, porque não é uma cidade pequena, é uma cidade grande. Se você tem má intenção, eu acho que isso é ruim no Rio. A violência que ainda assola o Rio de Janeiro e que a gente não consegue dissipar. Hoje em dia nem diminuir. Espero que a gente diminua essa violência em níveis que sejam suportáveis. Está perto do insuportável. Agora, uma outra pergunta. Qual é a importância da Rádio Tupi na divulgação de notícias, informações para a população? O que você acha? A Tupi é uma mistura perfeita, né? Porque a Tupi faz isso. A Tupi mistura a notícia, que não pode faltar, séria, grave, violenta, com entretenimento, né? Com humor, com a brincadeira, com a distração. Isso é a vida, né? Você tem que estar inteirado do que é ruim, mas tomar todos os antídotos para essa ruindade que existe para você viver, senão você pira. Cara, a gente falou do Paulo Giovanni, mas você não falou basicamente da Rádio Globo. O que foi a satisfação de trabalhar na Rádio Globo? Como é que foi essa tua relação da Rádio Globo? Comunicar num horário nobríssimo, ser o cara da Rádio Globo? Era muito, muito doido, porque a gente não tinha noção do tamanho que tinha, né? A Globo, num dia a gente percebeu o tamanho da Globo, né? Nós comunicadores, caçula de lá, né? Foi no dia que fez uma pesquisa no Rio, e você estava lá, que se elegeu... o que é ícone no Rio de Janeiro? Foram eleitos no Rio de Janeiro ícones: Maracanã, Corcovado, Pão de Açúcar, se eu não me engano, Quinta da Boa Vista, ou alguma coisa parecida, e Rádio Globo. As pessoas, quando lembravam do Rio, lembravam disso. Caramba. A Globo estava inserida como um ícone. A gente falou, caramba, esse veículo não só fala, um veículo sem igual no Brasil todo, no mundo inteiro. Como é que surgiu você ser botafoguense de coração, facinho. Aquela coisa maravilhosa? Foi lá em Juiz de Fora, né, Barbosa? Lá em Juiz de Fora, eu era meninote. É o Tupi lá em Juiz de Fora? Tupi, Juiz de Fora, que tem o uniforme do Botafogo. E eu sou Tupi em Juiz de Fora. Só que não sou Atlético em Belo Horizonte, eu sou Cruzeiro. Devia ser Atlético, porque também é uniforme igual, né? Mas sou Cruzeiro. O Botafogo entrou na minha vida graças a 2 pernas tortas para um lado só. Garrincha. Ver Garrincha, eu era muito menino, e vi Garrincha jogar, falei, não, né? Eu fui até o esporte justamente para trazer também um ícone do esporte aqui, que é o Luiz Penido, que está fazendo uma pergunta para você também, nessa homenagem que eu te faço aqui, humilde, no nosso programa. Vamos ouvir o Luiz Penido, vamos lá. Meu querido Silvio Barbosa, que prazer estar aqui de novo com você, Publi Rio, e esse papo sempre com figuras notáveis. Hoje, o entrevistado
Podia ser melhor, né? Grande Francisco Barbosa, sou apaixonado pelo trabalho desse cara. E essa pessoa, esse ser humano, que a gente tem o privilégio de conhecer. Conhecer o Francisco Barbosa é um prêmio, conviver com ele é um prêmio dobrado que Deus dá. E depois dessas feras, como Paulo Giovanni, meu amigo querido, um grande ídolo, do meu supremo ídolo, Apolinho Washington Rodrigues, eu estou aqui para saudar você, parabenizar a PubliRio por esse trabalho, agradecer as participações que já tive e parabenizar o Francisco Barbosa, que é um dos meus ídolos, e ele é meu conterrâneo. Eu nasci em Juiz de Fora, embora eu tenha vindo muito pequenininho para o Rio, bebê ainda, o Barbosa não, ele teve mais tempo de Juiz de Fora que eu. Depois, dentre os 7 e 10 anos, eu morei em Juiz de Fora. Aí conheci minha cidade de Natal, bem conhecida mesmo, vou sempre lá. E o Barbosa chegou a dar o kick-off da carreira lá. Depois eu também vim trabalhar com o Barbosa na Rádio Globo, no início da década de 70, nesse papo aí que o Paulo Giovanni contou. Eu trabalhava, inclusive, no programa do Paulo Giovanni, esse mega publicitário brasileiro. E aí eu queria te perguntar, Barbosa, o seguinte. Você, quando estava lá em Juiz de Fora, quando você estava começando, e mesmo quando você chegou na Rádio Globo, com essa voz linda, maravilhosa, que é uma dádiva que Deus te deu, você algum dia pensou em chegar onde você chegou, cara? No topo e ser um dos maiores comunicadores da história do rádio? Um beijo para você. Meu conterrâneo amigo, você, olha, se existe uma pessoa generosa, e eu já tinha comentado isso com o Silvinho antes, não tem igual você não, Penido. Você é de uma generosidade, porque você é uma estrela da história do futebol, do rádio brasileiro, né? Top, 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 e cada vez melhor, parece vinho. Obrigado pelo seu carinho, meu amigo, obrigado. Que bom, eu que o digo, que bom poder trabalhar com você, que bom poder conviver com você, que bom poder estar com você, te abraçar, torcer por você em cada transmissão, é bom demais. Agora, tua pergunta, eu vou vivendo um dia de cada vez, Penido, e agradeço a Deus profundamente por ele me conduzir em Vitória por todo lugar, porque eu jamais pensei, quando mineirinho, começando na Rádio Difusora, que eu fosse chegar à Rádio Tupi, aos 88 anos da Rádio Tupi, a esse time de estrelas, fazer parte do melhor time do rádio brasileiro, eu repito aqui, que é o da Tupi. Talvez do mundo, hein? Não conheço por aí rádio que faça 24 horas com um time tão bom, rádio com a qualidade que a gente faz. É isso, jamais imaginei isso e nem penso muito, senão vai dar nervoso. E ele, o Penido, você sabe que o Penido não diz qual é o time dele, mas a gente desconfia que ele é botafoguense. Pode negar não. Ô Barbosa, eu estou trazendo para você aqui, do nosso amigo Álvaro da Camélia, essas flores para você levar para sua esposa. Rapaz. Dudu, pega as flores lá pro Barbosa. Dona Nina vai ficar feliz, né? Nossa, adora receber flores. E eu adoro dar flores, ainda mais do Álvaro, que são lindas. Olha que coisa linda. Nossa. Barbosa, leva para ela. Nossa, eu quero agradecer a tua presença no nosso programa de aniversário, né? Muito obrigado. 3 anos, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado a você, irmão. Que Deus te irmão. abençoe. Tudo de bom. Amém a você também. Tchau, valeu. Tchau, tchau.